Amém, Jesus é o Senhor. Eu sou o Roosevelt Júnior da igreja em Jaru, aqui em Rondônia. Hoje nós vamos desfrutar do livro Servo Fiel e Prudente do irmão Dong Yulan. Nesse primeiro momento aqui, vamos abordar o capítulo 1. O capítulo 1 trata aqui do desejo do coração de Deus, da economia de Deus, da dispensação de Deus para nós. Trata da filiação e, por fim, nós abordaremos aqui a importância da primogenitura, desfrutando aqui das lições que nós podemos extrair de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor Jesus, então o desejo do coração de Deus, qual que é o desejo do coração de Deus? O que satisfaz o coração de Deus? O que satisfaz o coração de Deus, o que Deus quer, realmente é uma igreja edificada. E aqui o irmão trata do mistério, o mistério de Deus. Qual que é? O mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Mas isso é um tanto quanto abstrato, fica muito abstrato, né? Mas a edificação da igreja, ela se dá sobre o fundamento, sobre a rocha, sobre a pedra, que é Cristo. Então o nosso norte deve ser Cristo em nossa vida. Mas ainda é um tanto quanto abstrato. Daí então Deus tem um plano, Deus tem uma economia, uma administração para que se torne real em nós e aqui nessa terra. A igreja, ela precisa ser uma estrutura orgânica em que nós, seres humanos, pessoas, cuidamos uns dos outros em amor, de maneira real, de maneira verdadeira. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer infundir no nosso interior Cristo, de tal ponto que o desejo, a vontade de Deus seja expressa em nós. Então a igreja não é algo físico como um templo, um edifício, mas a igreja somos nós e Cristo é o cabeça. E como a igreja é cada um de nós somos membros da igreja, tida aí como um corpo de Cristo, que também está sendo edificada para ser a noiva ataviada. Nós precisamos ser servos fiéis e prudentes e também filhos, mas não basta ser só filhos crescidos e amadurecidos. Senhor Jesus, por isso para o Senhor cumprir o seu desejo, se satisfazer com o seu propósito de ter uma igreja edificada, Deus precisa de um servo fiel e prudente. E aí a palavra economia também pode ser colocada aqui como mordomato. O mordomo, existia essa pessoa com essa função de mordomo na casa, era aquele responsável por suprir as necessidades das pessoas naquela casa, seja vestuário, alimentação, transporte e até o bem-estar das pessoas. Então nós também precisamos ter essas características na vida da igreja, na nossa casa, no nosso meio social, no nosso meio de trabalho, em que nós possamos ser mordomos, servindo as pessoas, servindo com a palavra de Deus, levando realmente algo que possa enchê-las com a vida de Deus. Senhor Jesus, então a primeira questão é essa, a vontade, o desejo de Deus, e ele é cumprido por meio de uma economia, de um mordomado que precisa de servos e mordomos para servir a Deus. E quando a gente fala servir a Deus, é servir os irmãos, servir o nosso próximo, não esperar ser servido, mas servir o próximo. E para nós servirmos o próximo, nós precisamos estar cheios de Deus, constituídos com a palavra. A tal ponto que o bom prazer de Deus, o desejo dele, é que o plano de Deus, aqui ele fala que a vontade de Deus, o seu plano,
O seu prazer, o seu desejo é que Ele próprio, o próprio Deus, seja trabalhado em nós. O espírito humano, ele foi concebido para receber o próprio Espírito de Deus. Então nós não podemos deixar o nosso espírito mortificado, nós devemos ter um espírito vivificante. O homem também, além do espírito, é composto pela alma. A alma tem a mente, a vontade e a emoção. E a nossa emoção, então, tem que ter prazer e satisfação em Deus. A nossa mente necessita estar ocupada com os planos de Deus. E a nossa vontade deve estar conjugada com a vontade de Deus. Não é muito fácil entender isso, porque nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. A tal ponto de que a minha vontade esteja tão mesclada com Deus, com Cristo, que é a própria vontade de Deus. O que me satisfaz é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Aí nós podemos ter essa qualidade de ser um servo fiel. E aqui entra a questão da filiação. A filiação é para nos dar capacidade de receber a primogenitura e as bênçãos de Deus. Então, a maior bênção de Deus não é o aspecto material. Muitas vezes a gente relaciona a bênção como uma cura, a gente pede uma cura, pede um carro, pede uma casa, Deus nos concede e fala, isso é a bênção de Deus. Não. O direito de primogenitura, a bênção de Deus, a maior bênção de Deus é justamente o próprio Deus ser dispensado para dentro de nós. Nós temos Deus, temos Cristo, temos o Espírito de Deus dentro de nós como um Espírito vivificante. Senhor Jesus, essa é a maior bênção que nós temos e nós já recebemos. Agora nós precisamos trabalhar essa bênção, esse Espírito dentro de nós. Senhor Jesus, então aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 4 ao 11, eu quero ler aqui com os irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 ao 11, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa é uma bênção. Nós sermos coparticipantes da natureza divina. Nós temos dentro de nós uma natureza divina. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Isso nos qualifica como sermos filhos de Deus. Então nós temos a filiação de Deus. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então essas coisas estão em nós e precisam aumentar, essas qualidades precisam aumentar em nós dia a dia. Nós estamos num processo de crescimento e amadurecimento espiritual dia a dia. Fazem com que não sejais o quê? Nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, amém, que nós somos participantes da natureza divina,
participantes da vida eterna, da vida de Deus, Senhor Jesus. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos seus filhos, com a sua vida e a sua natureza santa. Irmãos, isso é tremendo, é maravilhoso. Quando nós temos essa realidade dentro de nós, nada nos segura. Nós somos transportados, retirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, Senhor Jesus. Então, aqui nós precisamos ser aqueles que são santos e irrepreensíveis, Senhor Jesus. E o que é ser santo, né? Ser santo é ser separado do mundo e de tudo que não diz respeito à vontade, à justiça e à santidade de Deus. Irmãos, nós estamos separados. O mundo está aí de mal a pior, está um caos, várias situações acontecendo, mas graças a Deus que nós estamos separados de toda murmuração, reclamação, de acusação. Nós estamos desfrutando de Cristo, sendo santo, separados da correnteza desse mundo e sendo justificados, santificados em Cristo Jesus. Senhor Jesus, então nós temos essa filiação, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 13 a 16. Fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus. Então, aqui nós temos a filiação e nós precisamos chegar à plena estatura de Cristo. Para chegarmos aí à plena estatura de Cristo, irmãos, não basta nós sermos filhos. Cristo, ele cumpriu o seu papel aqui na terra e agora Deus precisa também de nós para cumprir o seu plano, a sua economia aqui na terra. Devemos ser servos fiéis e prudentes e filhos crescidos e amadurecidos. O maior objetivo de Deus é que ele possa entregar toda a sua herança, todas as riquezas insondáveis de Cristo, ele deseja infundir em nós. Ele quer nos entregar essa herança, mas para isso nós precisamos crescer e amadurecer. E nós vamos abordar logo em seguida aqui sobre a valorização da primogenitura. Senhor Jesus. Aqui também nós podemos ler Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui, Deus de antemão conheceu e também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Cristo, e Cristo é o primogênito. E ele herdou a primogenitura. Nós também precisamos herdar esse direito de primogenitura como Cristo herdou. Então ele é o nosso exemplo. E a gente vai desfrutar muito sobre essa questão do direito de primogenitura, né? O que é a importância da primogenitura? Aqui nós temos o irmão falando sobre Abraão.
e Deus deu a promessa de que ele teria um filho com a sua esposa, Sara. E o filho que ele teve com Sara foi Isaque. Esse era segundo a vontade de Deus. Porém, Abraão também teve outros filhos, com Agar e também com Quetura. Porém, o filho prometido, o primogênito, foi Isaque. Isaque foi aquele que herdou toda a herança do pai, toda a herança e a bênção de Abraão foi para Isaque, porque ele sim tinha o direito da primogenitura. Os demais filhos receberam presentes. Isso no Antigo Testamento, era o que prevalecia, né? Hoje, nos tempos atuais, pelo direito, todos os filhos são iguais e vão receber a sua cota parte em cada herança. Mas no Antigo Testamento aqui, toda a herança era para o primogênito. Então tinha o direito de primogenitura. Então aqui, quem recebeu foi Isaque. Então nós precisamos fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, para sermos filhos maduros e alcançarmos esse direito de primogenitura e recebermos toda a bênção do Pai. Isaque depois, ele com a sua mulher Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. É bem interessante essa questão de Esaú e Jacó. Os irmãos podem ler depois Gênesis capítulo 25 e seguintes para ver a história de Esaú e Jacó. E nós vamos observar aqui que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Então, ao nascerem, eles estavam ali, os gêmeos, e Esaú foi o que primeiro nasceu, que era o mais forte fisicamente, mas Jacó queria aquele direito de primogenitura desde lá do ventre da mãe e ficou agarrado no calcanhar de Esaú. Por isso Jacó é conhecido também como aquele que tem um significado como suplantador, né? Porque ele queria de qualquer maneira o direito de primogenitura. Isso demonstra que Jacó desde o início tinha um coração de valorizar o direito à primogenitura, apesar de que não foi ele o primeiro a ter nascido. Isso é importante, irmão, nós estarmos atentos a essa valorização da primogenitura. Aconteceu a situação lá, os irmãos podem ler lá em Gênesis, em que Esaú chegou de uma caçada, cansado, e pediu para Jacó, né, um bocado de comida que Jacó estava fazendo ali. E Jacó, por amar a primogenitura, falou: eu te dou um tanto de comida aqui, que era um prato de lentilhas que ele estava fazendo, eu te dou um pouco te dou comida aqui, desde que você venda o seu direito de primogenitura para mim. E Esaú não valorizou esse direito de primogenitura, até falou: do que me vale esse direito de primogenitura? Se eu estou aqui morrendo de fome, não vai servir de nada. E Jacó foi enfático ainda: promete, jura. E Esaú acabou prometendo e jurando e vendendo esse direito de primogenitura a Jacó. E isso demonstra um coração de não valorização da primogenitura. O que aconteceu? Esaú acabou perdendo o direito de primogenitura e todas as bênçãos do pai. Isso foi para Jacó. Agora veio para Jacó, e isso não é ganhado de mão beijada não, irmãos. Jacó sofreu bastante na casa de Labão, né? Com ódio e perseguição do próprio Esaú, né? Ele saiu foragido e sofreu bastante para depois desfrutar das bênçãos de Deus. Outro aqui que nós podemos desfrutar também, que Jacó depois teve filhos, e Rúben, que é um filho de Jacó também, os irmãos podem lá ler em Gênesis capítulo 35, Jacó teve vários filhos. Rúben era o primogênito, mas Rúben acabou perdendo o direito de primogenitura.
Por quê? Porque ele também acabou desonrando a seu pai, profanando o leito de seu pai. Então ele perdeu o direito de primogenitura. Ele não deu valor ao direito de primogenitura. O direito de primogenitura na época ali, o irmão aborda aqui sobre a realeza, que foi para Judá, o sacerdócio recaiu sobre Levi e a porção dobrada da terra foi para José. Aqui José recebeu a porção dobrada. Todo mundo já conhece a história de José. E José foi um grande exemplo por quem lutou pelo direito de primogenitura e das bênçãos do pai. Ele foi fiel e prudente. Ele foi um filho crescido e amadurecido, passou por um processo de crescimento e amadurecimento. Ele foi ali, sofreu com seus irmãos sendo vendido ali no Egito. No Egito ainda foi acusado de assédio sexual da mulher de Potifar. Mesmo assim ele manteve-se fiel, manteve-se puro. E depois ele foi preso, e mesmo diante da prisão, José foi um exemplo de manter-se fiel e prudente junto a Deus. A gente pode ler Gênesis capítulo 49, versículo 22 a 26, para a gente já concluir o nosso estudo, pois isso serve de muita lição para nós aqui, essa passagem de José. Gênesis 49, (22 ao 26), diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Então, José sofreu várias flechas de amargura, de sofrimento, de acusações, de prisão, mas o arco dele permaneceu firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Então, para já José ter recebido todas essas bênçãos, ele teve que manter-se firme, fiel e prudente, aguentando todas essas flechadas de acusações em que ele sofreu. Esse foi um processo de filiação e ele, como filho, com certeza atingiu a maturidade, o crescimento por meio das tribulações e dos sofrimentos. Senhor Jesus, o que me encoraja, resumindo e concluindo tudo isso aqui, é que nós precisamos valorizar nosso direito de primogenitura. Não podemos fazer igual Esaú, que desprezou seu direito de primogenitura e acabou vendendo por um prato de lentilha. O que nós podemos estar vendendo nosso direito de primogenitura todos os dias, vendendo por um prato de algo aí do mundo que nos leva a perder esse direito de primogenitura? E não podemos desprezar, né? Para isso, então, nós devemos lutar todos os dias, irmãos. Todos os dias nós precisamos lutar como um servo fiel e prudente, crescendo, aprendendo e amadurecimento com cada sofrimento e tribulação que aparece na nossa vida. Encoraje, irmãos, cada um a ser fiel e prudente, crescendo e amadurecendo, alicerçados na base, no fundamento que é Cristo, que nós vamos ser recompensados com um galardão, com a herança de todas as bênçãos de Deus. Mas isso nós precisamos exercitar hoje, aqui e agora. Jesus é o Senhor. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, comente, fale com seus amigos,
os irmãos, familiares, e que Deus possa abençoar a vida de cada um, que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe. Jesus é o Senhor. Amém, aleluia.